Todo mundo já passou por isso, né? Você tem uma ideia que, assim, parece perfeita na sua cabeça, mas na hora de falar, sai tudo confuso. Ou então, você tá numa discussão, sente que tem algo errado no argumento da outra pessoa, mas não consegue apontar o que é. Ah, sim. Aquele sentimento de isso não faz sentido, mas não sei explicar por quê. Exato. E hoje a gente vai mergulhar num material que oferece um verdadeiro mapa para entender isso. As fontes que analisamos nos levam para uma estrutura bem clássica, os pilares da comunicação: lógica, gramática e retórica, o famoso trivium. Uhum. E a nossa missão aqui é desvendar como esse kit de ferramentas, que é super antigo, pode ajudar a gente a navegar a confusão do mundo de hoje. E é um mapa surpreendentemente útil, sabe? Porque quando a gente ouve esses nomes, lógica, gramática, retórica, soa uma coisa, muito acadêmica, distante. Sim, total. Coisa de aula de filosofia. Pois é. Mas as fontes mostram que, na verdade, estamos falando de ferramentas super práticas para o dia a dia. A ideia não é virar um especialista, mas sim entender a mecânica por trás de um pensamento claro. É a base, né? Para a gente conseguir montar nossas ideias e, principalmente, fazer com que a nossa mensagem chegue do outro lado sem ruído. Certo, então vamos desmontar essa mecânica. As fontes propõem um ponto de partida bem direto. A primeira peça, e talvez a mais fundamental, é a lógica. O material descreve como a arte de lidar com a coisa tal como ela é conhecida. Uhum. Traduzindo, é o momento do ahá, sabe? É o ato de formar um conceito claro na mente sobre alguma coisa do mundo real. Exato. É o primeiro contato com a realidade. Antes de qualquer coisa, você precisa saber do que está falando. Pensa, sei lá, naquelas propagandas absurdas de emagreça 5 quilos em 3 dias. Clássico. Antes mesmo de analisar o texto, as imagens, o problema já começa ali na lógica, o conceito central. A promessa, ela ignora a realidade da biologia. A lógica é falha na base. Ou seja, se a ideia inicial já não se sustenta, o resto todo desmorona. Já nasce torto. Exatamente. Boa. Então, depois de ter a ideia na cabeça, a lógica, a gente precisa dar um nome para essa ideia. E aí entra a segunda arte, a gramática. As fontes dizem que ela trata da coisa tal como ela é simbolizada. A etiqueta. Isso, a etiqueta. Para aquela promessa da propaganda, usamos as palavras emagrecer, quilos, dias. A gramática é a arte de organizar esses símbolos, as palavras, de um jeito que faça sentido. E a gente vê problema de gramática o tempo todo, especialmente em discussões online, né? Nossa, demais. Alguém usa uma palavra com sentido ambíguo, ou monta uma frase que dá para interpretar de 2, 3 jeitos diferentes, e pronto. A conversa descarrilha. Totalmente. A ideia original, a lógica da pessoa, talvez até fosse boa, mas a simbolização, a escolha das palavras, falhou. A comunicação foi pro brejo por um problema de gramática. E isso nos leva direto para a terceira peça, que amarra tudo, a retórica. Ela é descrita como a arte que lida com a coisa tal como ela é comunicada. É a etapa final. A ponte. A ponte. Isso. Pegar o conceito que a gente entendeu, a lógica, que agora tem um nome, uma gramática, e apresentar isso de forma eficaz para outra pessoa. Conhecer, simbolizar, comunicar. O material sugere uma analogia ótima, a da receita de bolo. A lógica é ter a receita completa e perfeita na sua cabeça. Você sabe a textura da massa, a temperatura exata do forno, é o conhecimento puro. Certo. A gramática é saber o nome de cada ingrediente, farinha de trigo, não pó branco, bater as claras em neve, não mexer os ovos, são os símbolos precisos. Entendi. E a retórica é a habilidade de escrever essa receita num papel. É organizar os passos numa sequência que faça sentido, usar uma linguagem que motive a pessoa, que não deixe dúvidas. Gostei da analogia. E ela funciona para o fracasso também, né? Com certeza. Se você erra na lógica, sei lá, acha que fermento e bicarbonato são a mesma coisa, o bolo desanda. Uhum. Se erra na gramática e escreve colher de sal em vez de açúcar, um desastre. Já era. E se erra na retórica, escrevendo tudo de forma confusa, desordenada, ninguém nem vai tentar fazer a sua receita por melhor que ela seja na sua cabeça. Perfeito. A comunicação só funciona de verdade quando as 3 artes estão afinadas. Uma depende da outra. Mas essa interdependência me leva a uma dúvida. Lendo o material, uma coisa me pegou de surpresa. As fontes afirmam com todas as letras que a retórica é a arte mestra do Trivium.
Ah, sim. Isso me soou estranho. Tipo, intuitivamente eu pensaria que a lógica, a ideia seria mais importante. E hoje em dia a palavra retórica virou quase um xingamento, né? Pois é, virou sinônimo de enrolação. De discurso político vazio. Como ela pode ser a mestra? É uma ótima provocação e toca num ponto central. O significado da palavra se desgastou muito com o tempo, mas no sentido clássico que as fontes resgatam, retórica não é sobre enganar. O material até faz questão de distinguir retórica da sofística. Que seria o quê? A sofística é justamente usar as ferramentas da linguagem para manipular, para vender uma ideia falsa como se fosse verdadeira. É a nossa propaganda de emagrecimento. Entendi. A retórica clássica é a arte de comunicar a verdade de forma eficaz. A verdade que foi primeiro entendida pela lógica. E depois nomeada pela gramática. Exatamente. E a razão pela qual ela é a arte mestra é porque, como o próprio texto aponta, a retórica pressupõe e faz uso da gramática e da lógica. Ela é a aplicação final. A prova de fogo. De que adianta ter a ideia mais genial do mundo, a lógica, e um vocabulário incrível, a gramática, se você não consegue organizar isso de um jeito que os outros entendam e se convençam? O conhecimento fica preso na sua mente. É verdade. Eu lembro, na faculdade, de ter tido um professor que era um gênio na área dele. A lógica do cara era impecável, mas a retórica era um desastre. As aulas eram confusas, os exemplos não conectavam, o conhecimento dele morria ali, na garganta. Ele era a prova de que, sem boa comunicação, a melhor das lógicas se perde. Faz todo sentido. A retórica é o que torna o conhecimento útil compartilhável. É a arquitetura da comunicação. E o material detalha essa ideia de arquitetura, mostrando como as artes se organizam em camadas, quase como uma escada. Do mais simples ao mais complexo. Começa com a fonética, que diz como combinar sons. Depois a ortografia, que diz como combinar letras para formar palavras. São os tijolinhos da construção, né? O som vira letra, a letra vira palavra, cada degrau com suas regras. Isso. Aí a escada sobe. Depois vem a gramática, que, como a gente já viu, ensina a combinar palavras para formar frases, e um degrau acima, a retórica, que ensina a combinar frases para formar parágrafos, textos coerentes. E é interessante ver a retórica posicionada aí, né? Não é só sobre escolher palavras bonitas, mas sobre organizar blocos inteiros de pensamento. As frases em unidades maiores. É a engenharia do texto. Exato, a engenharia do texto. Ok, mas agora vem a parte que me deu um nó na cabeça. No topo dessa escada, a fonte coloca a lógica, que prescreve como combinar conceitos. Peraí. Parece contraditório, né? Sim, antes a gente falou que a lógica era o ponto de partida, o conhecer. Agora ela aparece por último, no topo. Como é que pode? Essa é a observação-chave. E não é uma contradição, é uma mudança de perspectiva. No primeiro modelo, conhecer, simbolizar, comunicar, a gente está olhando para o processo. Como uma ideia nasce e é transmitida. Aí a lógica é o começo, claro. Certo. Nessa segunda lista, a escada, a gente está olhando para a estrutura da linguagem em si. E, nesse sentido, a combinação de conceitos é a mais complexa de todas. A lógica aparece no final não por ser menos importante, mas por ser a arte que governa o objetivo final de tudo isso. Ah, então todas as outras combinações de sons, letras, palavras, frases são só o veículo. Exato. O destino final é sempre a combinação de conceitos. Exato. Você pode ter um parágrafo retoricamente perfeito, gramaticalmente impecável, mas que combina conceitos de forma ilógica. Por exemplo, todos os homens são mortais. Sócrates é mortal. Logo, todos os homens são Sócrates. Certo. A estrutura está lá, mas o conteúdo não faz sentido. A gramática está ok, a estrutura do silogismo está lá, mas a lógica está completamente errada. A combinação de conceitos é falha. A lógica, nesse sentido, é o juiz final. A camada que garante que o edifício inteiro não seja só bonito, mas que também fique de pé. Faz muito mais sentido agora. Então, o que tudo isso significa na prática? O material diz que entender essa estrutura nos dá precisão no modo de pensar.
Como a gente vê essa precisão no dia a dia? Significa que a gente ganha um checklist mental, sabe? Um guia de diagnóstico para qualquer comunicação. Pensa num e-mail de trabalho confuso que você recebeu? Ah, recebo vários. Então, em vez de só ficar com raiva e dizer não entendi nada, você pode usar o Trivium para investigar onde está o erro. Primeiro, a lógica. A pessoa está pedindo algo impossível? A premissa dela está errada? Certo. O pedido faz sentido em si? Isso. Se a lógica estiver ok, você passa para o próximo item, gramática. A frase está mal escrita a ponto de ser ambígua. Usaram um termo técnico de forma errada. O que acontece muito, aliás. Uma palavra errada pode mudar todo o sentido. E pode gerar um estrago enorme. E se a lógica e a gramática parecem corretas, mas o e-mail ainda é um caos? O problema provavelmente está na retórica. Bingo! A retórica. A informação está desorganizada, o ponto mais importante está escondido lá no último parágrafo. A pessoa usou um tom agressivo que já te deixou na defensiva. Entendi. Usar esse checklist, lógica, gramática, retórica, resolve, sei lá, uns 90% dos problemas de comunicação. Ele te força a identificar a raiz do problema, seja na comunicação que você recebe ou, mais importante, na que você produz. É uma ferramenta poderosíssima para a clareza. Então, para amarrar tudo que a gente discutiu aqui, as fontes nos dão um modelo que é ao mesmo tempo simples e profundo. A gente interage com a realidade em 3 passos. Primeiro a gente entende, a conhece. Isso é a lógica. Depois a gente cria rótulos, sistemas, para organizar esse conhecimento. Isso é a gramática. Certo. E por fim, a gente compartilha esse conhecimento de forma eficaz. Isso é a retórica. E o ponto crucial é que esse modelo clássico não é só uma curiosidade histórica. Ele é um sistema operacional para o pensamento. Num mundo onde a gente é bombardeado por informação, desinformação, argumentos confusos, ter um método para desmontar e avaliar essas mensagens é quase uma questão de sobrevivência intelectual. E para construir as nossas próprias ideias com mais solidez também. Com certeza. É um verdadeiro mapa para o pensamento claro. E isso nos deixa com uma última reflexão, um pensamento para levar daqui. Se a retórica é a arte de comunicar a coisa como ela é, mas ela depende inteiramente da lógica e da gramática da pessoa que comunica, até que ponto a nossa percepção da realidade é moldada não pela coisa em si, mas pela habilidade retórica de quem a descreve? Ficamos por aqui. Até a próxima.